do trabalho que a irmã Eni está fazendo. Eni Cristina, esposa do pastor Gilberto, lá de Cidade Nobre, ela está fazendo um trabalho que chama uma orientação aos pais acerca da educação de filhos. Tem pais que têm dificuldades. Então, ela abriu um projeto, é uma consultoria de educação e orientação aos pais e aos filhos. Tem muitos pais que estão se perdendo, estão meio perdidos o que fazer. Principalmente quando, acho que ela vai trabalhar muito com crianças também especiais, lares especiais, né? Então, ela está trabalhando, ela abriu um projeto de orientação a pais e filhos, e ela montou um escritório, e eu tenho um cartão dela aqui, chama SOS, Temos Filhos. Então, tem um endereço aqui, o telefone. Se algum pai, nessa questão da orientação do filho, estiver passando um aperto, ou também, se quiser melhorar, né? Isso aqui é uma consulta, ela é especializada nessa área. Além de já trabalhar quase 25 anos na área de educação, ela é formada e especializada nessa área de orientação à educação de pais e filhos, que muitas vezes são os pais, né, acabam se perdendo. O que eu vou fazer com a minha filha? O que eu faço com esse menino? O que eu faço com essa menina? Se você quiser, você vai pagar uma consulta e ela vai fazer um trabalho de orientação. Isso é um trabalho profissional. Você lembra na televisão aquela Super Nani, que entrava nas casas das pessoas, né, e começava ali a trabalhar e orientar? Aqui é a Super Nani. Aqui é a Super Eni, tá bom? Eu falei com ela, você é a Super Eni. Então, vai orientar as famílias. E é muito necessário fazer uma leitura do que está acontecendo na família e fazer indicações, como agir, como trabalhar, como, né, lidar com isso. Então, se você quiser, pegue depois aqui o contato comigo, tá? Para que você faça esta consulta. Bom, nós estamos trabalhando, se puder apagar essa luz da frente só um minuto, nós estamos trabalhando com alguns temas, e o tema de hoje nós vamos trabalhar as portas do inferno. O Senhor dizendo a Pedro, em Mateus, no capítulo 16, verso 18, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre essa pedra que você acabou de citar, eu vou lançar a minha igreja. Essa rocha principal será o fundamento da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Eu já até ouvi uma outra aplicação muito boa para esse texto, que geralmente quando nós vemos esse texto, nós pensamos assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quer dizer que o inferno vai vir atacar a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor será protegida, e as portas o inimigo não adentrará a casa do Senhor para destruir a igreja. Mas eu ouvi uma outra versão que eu concordo mais com ela, que é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
é a igreja do Senhor, revestida de poder e de autoridade, é que vai sair e vai bater lá na porta do inferno. E as portas do inferno estarão trancadas, os demônios do lado de dentro, tremendo de medo, porque a igreja está ali batendo, e aquelas portas não resistirão, porque a igreja vai avançar e vai arrancar aquelas portas do inferno, vai entrar no inferno, vai pegar as almas, buscar as almas, arrebatar as almas e trazer para a igreja do Senhor. Essa é a visão que nós precisamos de ter da igreja do Senhor, o poder e a autoridade que o Senhor conferiu à igreja do Senhor. Talvez você esteja até rindo, porque você vai, pastor, com esta igreja aí que nós estamos vendo, como é que nós vamos entrar em porta de inferno? Todo mundo com medo. Muitas vezes nós estamos com uma igreja enfraquecida, nós estamos com uma igreja adormecida, nós estamos com uma igreja temerosa. Como avançar? Mas o Senhor, a sua igreja, o Senhor deu autoridade e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos usar então esse termo que o autor coloca, quando ele coloca sobre as portas do inferno. Então, ele está tentando dizer, aqui na nossa lição, as investidas de Satanás contra a igreja do Senhor não hão de prevalecer. As investidas, as setas, as ciladas. Gente, primeiro, para a gente falar de guerra, de luta, de batalha, de perseguição, de problemas no mundo espiritual, nós precisamos conhecer o mundo espiritual. E, na realidade, eu acho que a maioria da igreja não conhece o mundo espiritual. Não conhece. A maioria daqueles que dizem ser servos do Senhor não experimentaram ainda um frente a frente assim com o mundo espiritual de principado e potestade mesmo. Não enfrentaram. Nunca viram como que é a manifestação de Satanás, nunca viram como que são as consagrações, nunca viram o que os soldados do diabo conseguem fazer, sabe? Porque se a gente começasse a ver e perceber, nós iríamos dizer o seguinte: assim como o exército do inimigo lá se prepara, nós também devemos nos preparar, e muito mais. Claro que nós não vamos usar a mesma estratégia de Satanás, mas nós vamos usar as estratégias bíblicas do Senhor para vencermos. E a realidade é que muitas vezes a igreja não está vencendo, porque ela não está nem guerreando. E ela vem sofrendo. E eu quero também ressalvar algumas questões aqui hoje, que a igreja do Senhor vem sofrendo perseguições, a igreja do Senhor vem sofrendo perseguições desde a sua fundação, há mais de 2000 anos, um pouco, mas de lá para cá, as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja do Senhor. Você percebe isso? Embora que a gente fale de um enfraquecimento de igrejas, mas a igreja do Senhor permanece firme. Então nós queremos falar um pouco sobre isso hoje. Não será perseguição, não será as investidas, embora sejam muitas, nós queremos falar um pouco sobre perseguição à igreja do Senhor. Mas a igreja perseguida, sofredora, a igreja do Senhor que se mantém fiel, ela não é abatida pelo inimigo. Então, por que então tantas quedas? Porque não é a igreja do Senhor.
Porque são pessoas, às vezes, que embora carreguem o nome do Senhor, não são ainda a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, se você é igreja do Senhor, você pode passar pelo vale da sombra da morte, porque você não será atingido. Você pode até morrer, porque até a morte você, igreja do Senhor, já venceu. Olha que maravilha! Não tem jeito com a igreja do Senhor. Os mártires da igreja primitiva, ao sofrerem as perseguições, quanto mais sangue derramava de mártir, parece que o sangue era adubo para a igreja. Quanto mais sangue derramava, mais crente nascia. Maravilha isso aí. Nós precisamos entender. Eu quero que você veja um vídeo. Eu vou usar a igreja, um vídeo da igreja perseguida na China, para que você tenha uma noção. Tem áudio, tá? Aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, diz o Senhor. Going up to new atmospheres, going up to new places. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Essa é a igreja do Senhor. Cristãos prontos aí para a prisão. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. São os cristãos verdadeiros. Essa é uma cristã tomando choque. Um outro cristão sendo torturado. Esse aí está sendo sufocado com água. Essa aí está com os pés lá, ó, e a boca com um pano de engraxar o sapato. Mas diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, nossos irmãos permanecem prosseguindo para o alvo. Essa é a igreja perseguida. What are you doing? Where are you going? Os irmãos se escondem, reúnem escondidos, em cabanas, galpões. Tem que orar em silêncio, mas estão ali. A igreja do Senhor está ali, permanecendo fiel. Essa aí é uma entrada de uma igreja. Não tem ar-condicionado. Ali alguns irmãos se reuniram no bosque, escondido de todos, para louvar o Senhor. Perseverando na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a presença do Senhor tem sido refúgio, conforto. God wants to take you to new places, new places, new places, new places, new places, new places. Senhor, o conforto, dessas vidas e da sua igreja. New perspective, aerial view, aerial view. Porque estão certos de que a sua pátria está nos céus, de onde aguardam o Salvador. I declare over you, Continua God louvando, has given you. continua adorando ao Senhor, É uma Bíblia que muitas vezes God has custa given chegar you. até eles, Custa chegar. So Eles não têm a mesma liberdade que a gente tem, o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual
ao corpo de sua Time to glória. shake off the things Você é uma cristã sendo that hold torturada, you down. sofrendo por amor a Cristo, uma cristã presa, como se fosse um animal. Será que você pode se juntar a eles? Intercedendo. Clamando. Seu guarda usou o pano do sapato, que ele limpava o sapato, para tapar a boca da mulher, para torturá-la. Será que você pode orar por eles? Tomando choque. Mas o nome do Senhor permanece. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ou teremos que implorar para que eles orem por nossa medíocre vida cristã. Sem uma igreja, uma escola. Ore, contribua. Vá em oração. Amém. Queridos, pode acender aqui a luz. Eu quero trabalhar com a ideia hoje de que, mesmo vendo esse vídeo, eu quero que você saia daqui com uma convicção de que, mesmo que o inferno inteiro se levante contra a igreja do Senhor, ele não vai parar a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mesmo que o inferno se levante, ele não vai parar a igreja do Senhor, de maneira nenhuma. Mas nós vamos trabalhar com a ideia, as portas do inferno, a ideia do autor dizendo sobre perseguição. Pode passar. Vê se você consegue coisa para mim. Perseguição, eu coloco ali como um tratamento injusto e cruel infligido contra uma pessoa ou uma instituição. Isso é perseguição. É um tratamento injusto e cruel que uma pessoa sofre ou uma instituição sofre, né? Talvez uma raça inteira possa sofrer, né? Então, isso é perseguição. A igreja do Senhor é notório, a gente conhece, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo de sua história, sempre teve de enfrentar muitas perseguições. Nós, ao lermos a história, né, da igreja, desde a sua fundação, até do seu mestre, né, Jesus Cristo, né, ele deu a sua vida pela sua igreja, por nós. Então, é uma igreja que tem enfrentado perseguição há muito tempo. Vamos falar sobre a perseguição religiosa. Ela, mesmo a igreja primitiva sofrendo perseguição,
ela cresceu e se expandiu vitoriosamente. Abra sua Bíblia, se você puder, lá em Atos, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 1 ao verso 4, para que você nos acompanhe. Atos, né, no capítulo 4, verso 1 ao 4, a história conta aí de Pedro e João. Eles estavam indo para a porta do templo, lá tinha um coxo. Então, o coxo pediu a eles dinheiro, a esmola, e falou: não tem ouro, não tem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele coxo levantou e andou, e Pedro e João começam agora a ser interrogados acerca disso que eles estavam fazendo. Em nome de quem que vocês estão fazendo milagre? E a igreja do Senhor foi crescendo. Vejam lá, Atos no capítulo 4, Pedro e João agora estão perante o Sinédrio. O Sinédrio seria uma corte, naquele momento, né, um local de julgamento pelos sacerdotes e líderes religiosos daquela época. Então, ele diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha que maravilha! É o início da igreja, tá? Muitos creram. Pedro e João, mesmo sendo castigados, cobrados, lançados na prisão. E aí nós vamos ver várias experiências lá na frente. Se você continuar lendo o livro de Atos, né, você vai ver que enquanto a igreja estava orando, né, quando Pedro estava trancado, as cadeias se quebraram, e ele saiu, e ele passou, e ele foi ao encontro da igreja. E são várias experiências do mover e do poder de Deus em favor da sua igreja. Mas nesse momento aqui, quando os principais líderes e sacerdotes estavam cobrando de Pedro e João, né, dizendo: olha, isso está nos incomodando, esse ensinamento seus, essa pregação suas da palavra, esse negócio de ministrar cura sobre um coxo na porta do templo, isso está incomodando, isso está doendo o nosso coração. Vocês vão parar com isso. Lançaram mão dele na prisão, mas não adiantava. Chegaram àquele dia quase 5.000 conversões. Olha que maravilha. Quase 5.000. Então, no mais que a igreja estivesse sendo perseguida, por mais que ela sofria essa perseguição, ela foi crescendo e foi se fortalecendo no Senhor. Então, igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Dá um aleluia aí, glória a Deus. Tem gente da igreja do Senhor aí? Amém? Muito bem. Se você é a igreja do Senhor, ainda que esteja passando por um momento de perseguição, dê glória a Deus, porque o Senhor é contigo. O Senhor te sustenta. O grande problema da igreja hoje é que, às vezes, ele mesmo é a perseguição dele. Eu estou dizendo, de igreja do Senhor, se você está passando por uma perseguição que vem do inferno, ou as portas do inferno que tem tentado se levantar contra você, preste bastante atenção, porque tem muita gente que ele mesmo é a própria perseguição dele. Mas como, pastor? Faz tudo errado. Faz tudo errado, não se consagra na presença do Senhor, não é obediente à palavra, não busca o Senhor, não busca fazer a vontade do Senhor, as portas vão se fechando, depois ele vira e fala: pastor, me ajuda em oração, o inimigo está furioso. Eu falo que esse inimigo maior é você mesmo.
É você o seu maior inimigo. Quando você não ora, quando você não se consagra ao Senhor, quando você faz tudo errado, tudo contrário ao que a palavra está dizendo, o inimigo, Satanás, ele diz assim: aquele ali, eu nem preciso trabalhar com ele. Ele mesmo já é o atrapalhar na vida dele. Ele mesmo já se atrapalha. Ele mesmo já vive criando espaços para ser derrotado. Ele mesmo vive criando espaços para que o inimigo entre, para que a casa dele não vá para frente, para que o emprego dele, né? Aquele ali, você acha que eu preciso trabalhar para ele perder o emprego? Não. Só dele ser cego, não trabalhar direito, ficar faltando, e ele mesmo se perde, não precisa nem de eu gastar tempo com ele. Então, muitas vezes, nós até atribuímos a investida, a perseguição. Quando eu estou falando aqui de perseguição, eu estou falando de perseguição religiosa mesmo. Eu não estou falando de perseguição que muitas vezes nós mesmos, quando atraídos e engodados pela nossa concupiscência, somos levados ao engodo, enganados por Satanás e levados à prisão da nossa alma. Muitas pessoas têm sido prisioneiros com a sua alma, com a sua vida, com a sua família, porque não se posicionam. Estão na igreja todos os dias ouvindo, mas não se posicionam. Continua no pecado, continua brincando com Deus, continua dando brechas, e o inimigo não tem nem muito trabalho com essa pessoa. Ele verdadeiramente consegue derrotá-lo facilmente. Mas a igreja do Senhor, como a igreja primitiva, mesmo sofrendo toda sorte de perseguição, aqueles irmãos eram perseguidos, não é porque não pagava, não. Não é porque atrasava. Às vezes o cara vira e fala para mim: pastor, estou sendo perseguido, eu atrasei minhas contas, tudo, e o inimigo está furioso. Não, meu irmão, você mesmo que está furioso com você quando comprou além do que você podia pagar. O inimigo não está fazendo nada, é você. Agora, você precisa, como um bom cristão, comprar e pagar. Você vai comprar só o que você pode pagar e você vai ter um equilíbrio aí financeiro. Daqui uns dias nós vamos falar sobre a necessidade de um orçamento doméstico. Aí vocês vão ver sobre isso aí. Como que é interessante. Mas muitas pessoas falam assim: o inimigo está furioso contra mim, pastor. Olha, pastor, só porque eu não troquei o pneu do meu carro, fui viajar com ele, pneu careca, o carro estourou o pneu, capotou, quase morreu todo mundo. É fúria do inimigo, pastor? Meu irmão, mas você tem dado uma ajuda muito grande para o inimigo, né? Tem sido negligente, né? Nós precisamos entender isso. Quando eu falo de perseguição aqui, eu falo de perseguição mesmo por causa do nome do Senhor. Eu falo de pessoas que estão consagrando a sua vida, pessoas que estão fechando as brechas, pessoas que estão aí na presença do Senhor. Eu falo de uma perseguição religiosa tão somente porque você é fiel, não aceita as coisas erradas na sua vida, e o inimigo está tentando te derrubar de todo jeito, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, que é fiel ao Senhor. Amém? Quem já vive errado, o inimigo está até satisfeito com ele, né? Assim, precisa trabalhar muito naquilo ali, não. Deixa que ele mesmo acaba com ele, acaba com a família dele, acaba com os sonhos, acaba com os projetos. Ele mesmo fecha a loja dele, ele mesmo acaba com o emprego dele, ele mesmo faz o patrão mandar embora, ele mesmo nunca mais arruma um emprego, ele mesmo vai criar uma confusão, porque ele não está se consagrando ao Senhor. Então não precisa de porta do inferno, ele mesmo já é a porta. Tem que ter cuidado com isso. Então nós vamos trabalhar, tá? Nós vimos ali essa perseguição do judaísmo, é o texto que nós lemos. Pedro e João sofreram após o coxo de nascença ser curado milagrosamente à porta do templo. Eles acabaram sofrendo. A igreja também, primitiva, muitos cristãos sofreram. Nós vimos lá na história que nos anos 70, por volta dos anos 70, muitos cristãos tiveram que se dispersar. Muitos cristãos tiveram que fugir, porque senão eles iriam ser torturados, né? Eles iam ser queimados.
Então, assim como Pedro e João sofreram logo após ministrarem a cura do coxo na porta do templo, também muitos cristãos pós, aquele momento sofreram, tá? A igreja primitiva sofreu com prisões, com ameaças, com mortes, mas nada disso impossibilitou o seu extraordinário crescimento. E o nosso foco, eu quero focar nisso aqui, gente. Quem é igreja do Senhor não vai ser derrotado. Se você é igreja do Senhor, permaneça fiel, que o Senhor vai te sustentar. Amém? Nós vimos também a perseguição religiosa na era pós-apostólica, Uma era em que os imperadores romanos tentaram varrer o cristianismo da terra. Muitos imperadores vieram depois, Muitos cristãos, olha, no Império Romano ainda, serviram de tochas humanas, Talvez você não leu ainda sobre isso, não sabe, Mas quantos cristãos iluminaram com seus corpos, queimando a noite inteira, os palácios de Roma, Muitos cristãos foram queimados, muitos foram cerrados ao meio, vivos, tá? Muitos foram enforcados, Quantos foram perseguidos? E nisso, foi até, de certa forma, um instrumento de Deus, porque a igreja não ficou em Jerusalém. A igreja, na perseguição pós-apostólica, ela se espalhou. Foi crente para tudo enquanto é lado. E eu me lembro uma vez, tinha uma igreja, até aqui em Patinga, que ela estava cheia de pastores. Tinha tantos pastores, lá. Pastor disso, pastor daquilo. Aí veio um pastor novo. E esse pastor começou uma perseguição, vamos dizer, uma confusão, E foi espalhando pastor para tudo enquanto é lado. Espalhou, cada um foi começando um trabalho e a igreja expandiu. Então, às vezes, é o mesmo que aconteceu aqui, na era pós-apostólica, o evangelho foi se expandindo. E os cristãos foram permanecendo fiéis ao Senhor onde estavam, tá? A perseguição nunca cessou. E mesmo em nosso país existem alguns lugares ainda que a igreja ainda sofre. Não vou dizer, não usei aqui o termo perseguição, eu preferi usar o termo discriminação, porque, gente, em verdade, no nosso Brasil, ainda a gente praticamente não sofre perseguição, A gente pode sofrer alguma discriminação, mas já sofremos perseguição. Não sei se é do seu tempo, do tempo lá do irmão Alberto, dessa turma aí, do professor Rafael, o tempo em que o pessoal ia pregar numa cidadezinha pequena, e lá nessa cidadezinha pequena, quando eles montavam o altar, o caminhãozinho para pregar, muitos jogavam ovo podre, tomate, Isso é um tipo de perseguição muito pequena diante daquilo que nós vemos. Talvez mais uma discriminação do que uma perseguição. Eu usei o termo discriminação só para aliviar, porque no Brasil nós não sabemos o que é perseguição. Nós somos um país livre, Estado laico, embora a nossa laicidade muitas vezes não se cumpre verdadeiramente, mas ainda assim eu considero que nós somos um país livre. Mas tem algumas regiões do Brasil que ainda é difícil você pregar o evangelho. Quando você entrar com o evangelho, você vai sofrer pressão de todos os lados, da igreja romana, que muitas vezes está ali e não quer que você entre. Vai para os estados do Nordeste, vai para o interior, em muitos lugares você vai sofrer também perseguição por pessoas de outras religiões e seitas. Quando nós entramos em um bairro lá em
Almenara, eu esqueci o nome do bairro, aquele bairro que nós entramos, quando o pessoal chegou de manhã, e eles não sabiam, tinha um centro espírita assim, bem em frente, e eles bateram inclusive na porta do centro espírita, é um dos bairros que nós entramos. Quando nós entramos lá, a líder do terreiro lá, ela saiu para a rua fora, desesperada, falando, ninguém vai fazer nada aqui nesse lugar, ninguém vai pregar, ninguém vai visitar, ninguém não sei o quê. E ela saiu para a rua fora falando lá com os vizinhos. E aí a nossa equipe continuou trabalhando, batendo. E eu estou me lembrando disso agora. Sabe o que é à noite? Aí nós fizemos o trabalho à tarde, choveu muito, mas tinham muitas crianças. Nós fizemos o trabalho à tarde, fomos para a projeção do filme à noite. E à noite, os irmãos já sabem, a maioria já sabe, o que aconteceu? Nós estávamos no filme, o Senhor me direcionou, eu fui lá dentro do terreiro de Macumba. Eu entrei lá dentro do terreiro, chamei ela e falei assim, somos evangélicos, estamos aqui para falar do amor de Deus. Como você fala do amor do seu Deus, nós queremos participar. Eu posso participar aqui? Ela falou, pode. Então eu vou sentar ali. Aí estava eu, Amálio, Vinícius, Israel. Estava lá, Israel? Você que estava tremendo, né? Ah, não, o Vinícius, né? Aí eu estava lá. Então, nós participamos. O que aconteceu, Israel? De 8 até as 10, nada. Nem baixou, nem subiu nada lá naquele lugar. De 8 às 10. Nós entramos lá nas portas do inferno e falamos, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E não prevaleceu. Não baixou, nem subiu nada. Ficou lá, eles rodavam para um lado, eles rodavam. Eu tenho filmado. Nós filmamos eles rodando. Eles rodavam cantando para um lado, rodava cantando para outro, rodava cantando para outro, fazia de conta que ia cair alguma coisa, que saía nada naquele trem lá. E aí, depois que nós viemos embora, disse que o pau quebrou lá naquele negócio lá. Tá? Mas nós saímos, viemos embora, aí Deus permitiu. Sabe por quê? Para que a gente soubesse que onde está a luz, as trevas não podem se manifestar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender isso. E todo cristão precisava saber dessa autoridade que ele tem, não para desafiar o poder das trevas, não, mas para que ele pudesse investir mais, se santificar mais, se consagrar mais. Parece que a igreja do Senhor está brincando de consagrar. Tem gente dentro da igreja do Senhor pecando, vivendo uma vida irregular, uma vida de adultério, uma vida de mentira, uma vida de até prostituição, uma vida de confusão, de mentirada, uma vida enrolada, totalmente enrolada, né, financeiramente, não procura organizar a sua vida. A gente errar uma vez é ótimo, 2 vezes Deus perdoa, mas a gente viver o erro a vida inteira, aí já está errado. Então a vida cristã precisa, né, se policiar nisso. Mas o que eu vi é que a perseguição nunca cessou, vem até alguns países como o nosso, sofre alguma discriminação, mas nós temos que entender, se somos a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem, elas vão sempre cair. Elas vão sempre cair, as portas do inferno. Tá bom? Nós queremos que você veja também que houve uma perseguição teológica. E essa perseguição teológica, nós já enfrentamos, né, em séculos anteriores, e nós vamos perceber ainda que numa perseguição hoje literária, nós ainda enfrentamos algumas perseguições literárias. Eu não vou me deter muito, o nosso tempo é pouco, mas para que os irmãos tenham uma noção daquilo que nós estamos falando. Durante os séculos, né, várias correntes teológicas conspiraram contra os fundamentos doutrinários da fé cristã. Então, uma estratégia de Satanás é tentar deturpar a doutrina. O que é doutrina? Doutrina é aqueles princípios e preceitos básicos bíblicos para a boa caminhada na fé.
Ah, sua igreja tem doutrina? Minha igreja tem doutrina. Essa igreja aqui tem doutrina. Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina escatológica. Nós temos doutrina, nós temos uma linha condutora à luz da palavra. Doutrina não é usos e costumes. Quando muitos perguntam, sua igreja não tem doutrina, a minha tem. Eles estão dizendo, a minha igreja tem usos e costumes, pesado, acirrado, a sua igreja não tem. Além de nós termos doutrinas, nós temos também usos e costumes nessa igreja aqui. Nós temos sim, acreditamos que o bom cristão, ele tem que andar conforme a palavra do Senhor ensina, né? As mulheres bem trajadas, não indecentes, os homens também com um andar equilibrado em tudo, moderados segundo a palavra de Deus. Isso é uso e costume. Agora, as doutrinas, nós vamos ver que nos séculos anteriores surgiram alguns movimentos de liberalismo e também modernismo, que tem atingido a nós como igreja até os dias de hoje. Mas movimentos teológicos liberais que conspiram contra os fundamentos da fé cristã. Quer dizer, movimentos teológicos liberais que conspiram contra os fundamentos da fé cristã. O inimigo, no início da igreja primitiva, ele atacava de fora para dentro. Tá? Ele perseguia, ele matava os cristãos, cerrava o meio, mandava queimar, destruía as casas, não dava comida para quem era cristão, não permitia tantas coisas por ser cristão. Aí, passado alguns anos, principalmente ali, 1768, é a ideia de Friedrich, não sei, é nome alemão, eu não sou alemão, né? Então, nessa época, olha bem, uma teologia, um teólogo alemão, e ele ensinava algumas coisas. Mas o que eu estou dizendo é que chegou uma época em que o inimigo das nossas almas, da igreja, ele parou de matar só os cristãos, muito pouco. No Brasil hoje ele tenta matar cristão, muito pouco, ninguém está sofrendo perseguição para ser morto, queimado na fogueira, cortado a cabeça, degolado, nada, crucificado, não. O inimigo usou uma outra estratégia. Ele parou de contra-atacar, de bombardear a igreja, para agora implodir a igreja. E aí eu acho que é perigoso. Eu vejo aqueles prédios, você já viu a engenharia trabalhando na implosão de um prédio de 10 andares? Como que eles vão programando e as dinamites vão sendo colocados nos devidos lugares e começa explodindo de cima para baixo e aquilo vai explodindo. Na realidade é implodindo, né? E aquilo vai caindo tudo e junta que tem tudo ali naquele lugar, tudo morto. Eu acho que é a estratégia que o inimigo está tentando de uns séculos para cá trabalhar com a igreja. Implodir. Como ele vai implodir? Ele vai implodir com o liberalismo, ele vai implodir com o modernismo. Então, esse teólogo alemão, Friedrich, teólogo alemão, que ensinava que não há religiões falsas e verdadeiras. Todas elas, com maior ou menor grau de eficiência, têm por objetivo ligar o homem finito com o Deus infinito, sendo então o cristianismo o melhor deles. O que ele está fazendo? Parece uma coisa boa, né? Sabe aquela ideia de que todas as religiões são boas? Todas elas têm uma coisa boa, não é assim? Já ouviu falar? Toda religião leva a Deus. É assim? Você já ouviu falar? Alguém fala, toda religião é boa e toda religião leva a Deus. Todo caminho leva a Belo Horizonte? Eu posso, com muita sinceridade de coração, querer ir para Belo Horizonte, mas se eu pegar o caminho que vai para a Bahia, contrário a Belo Horizonte, ou para o Rio de Janeiro, eu jamais vou chegar em Belo Horizonte, mesmo que eu tenha muita sinceridade de coração. Então, se eu escolho outro caminho,
senão Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e a vida, para chegar a Deus. Se eu não escolher Jesus, com toda sinceridade, eu jamais vou chegar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos entender isso aqui, tá bom? Dizer que todas as religiões são boas, que todas unem o homem que é finito ao Deus infinito, sendo que o cristianismo é o melhor deles, é tentar maquiar. Quer dizer, vamos, tudo é todo, Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus é todos e todos é Deus. Não é assim. Não se confunda com essa ideia, com essa teologia, porque você pode se perder, tá bom? Em 1886, Paul Tillich, também um teólogo alemão, chegou a ponto de afirmar que Deus não existe. Deus não é um ser, mas o poder de ser. É o fundamento de todo ser, porém, não é objetivo nem sobrenatural. Quer dizer, Deus poderia ser uma força ativa. Deus é apenas uma força, não é um ser. Para nós entendemos que Deus é um ser. O que é Deus para nós? O que é Deus para nós, né? Um espírito pessoal, né? Para nós, Deus não é espírito pessoal. Lá na teologia sistemática, cadê os teólogos de plantão aí? Deus é o quê? Espírito pessoal, né? Perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Este é Deus. Claro, um resuminho bem pequeno, porque Deus é muito mais do que isso. Nós não conseguimos nem descrever o que é Deus. Agora, dizer que Deus não é pessoa, mas Deus é apenas a força ativa, como muitos também dizem, ser o Espírito Santo somente uma força ativa de Deus, que não é Deus. Tá? Tem várias correntes teológicas. Tem correntes teológicas que falam que Deus é Deus, mas Jesus não é Deus. Tem correntes teológicas que dizem que Deus é Deus, Jesus é Deus, mas o Espírito Santo não é Deus. Então nós precisamos pensar, tá? Deus manifestado na pessoa do Pai, manifestado na pessoa do Filho, manifestado na pessoa do Espírito Santo. É Deus triuno e é a trindade de Deus. Tá bom? Bom, Rudolf Bultmann, em 1884, aqui, a 1976, ele já dizia o seguinte: para ele, a Bíblia está cheia de mitos. Olha os pensamentos dos teólogos. Para ele, a Bíblia está cheia de mitos, conforme ensinou. Pode-se crer em Jesus como Salvador, sem ter que crer em sua concepção virginal, sem crer que ele nasceu, né, de Maria ainda virgem, tá? Sua ressurreição, ou a sua segunda vinda. Não precisa crer nisso. Tá? Segundo ele, é impossível acreditar, é impossível alguém acreditar ou crer na luz elétrica e nos avanços da medicina e ainda acreditar nos milagres do Novo Testamento. Será que é impossível, meu irmão? Então, preste atenção nisso aí, que se eu começo a dizer que tudo é mito, né? A Arca de Noé é um mito. Ele é um mito, uma história que foi contada. Então, várias passagens bíblicas são mitos, segundo esse teólogo. Então, tenta confundir, né, e menosprezar a veracidade do registro bíblico. Se Noé é mito, Jesus logo também é mito. Ele citou como nos dias de Noé, né? O povo se casava, dava-se em casamento. Então, nós precisamos ficar atentos a isso aí e não deixarmos ser confundidos. Pierre Jardin é um sacerdote jesuíta francês que ensina que o evangelho deve modernizar-se. E aí vem o modernismo, modernizar-se, adaptando-se aos conhecimentos científicos. Pierre foi o defensor da teoria da evolução teísta, segundo o qual Deus criou a vida, mas ela evoluiu por si mesma. Então, aí é complicado, porque
a teoria da evolução teísta, quer dizer, houve a criação, mas a própria humanidade, ela se evoluiu por si mesma. Ela torna-se um tanto quanto independente de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Parecem coisas pequenas. Quando você vai analisar a fundo, nós não temos tempo para aprofundar nisso aí. Mas quando você vai muito a fundo, você vai percebendo que, no fundo, essas crenças, teologias, elas te afastam da Bíblia. E é muito perigoso. Uma vez ainda quando estava estudando teologia, eu vi um desenho de uma Bíblia e uns homens com a marretinha trabalhando nela, e embaixo uma frase assim: perigo, teólogos trabalhando. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, os teólogos vão além do que está revelado. E não é só nesses anos, não, tá? 1884, não. Não. Há pouco tempo aqui, na nossa era, há poucos dias, não muito tempo, um pastor brasileiro, mora nos Estados Unidos, escreveu um livro que diz ele que Deus revelou coisas para ele que não estão reveladas na Bíblia. Eu vi a apresentação desse livro. Eu nem sei como é que está esse pastor mais, eu não tenho mais visto notícias dele. Mas ele escreveu e ele disse: depois da Bíblia, este meu livro é a maior revelação de Deus. Então, é muita pretensão para um homem, para um teólogo, ainda que seja contemporâneo, dos nossos dias, escrever algo que não está revelado na Bíblia, porque a revelação bíblica se encerrou aqui, queridos. A Bíblia mesmo diz: pode vir um anjo do céu falando que recebeu uma última revelação, a revelação da última hora. Se chegar até você, que você considere anátema, sem valor, espúrio, sem valor legal, que ela seja anátema. Então, os cristãos erram e pecam, se distanciam de Deus por não conhecerem as Escrituras. Então nós temos que ter muito cuidado. Essa perseguição teológica é uma estratégia de Satanás, tá? Consequências ainda da perseguição teológica, do liberalismo teológico. Este movimento traz em seu cerne outras distorções teológicas, como afirmam ou não haver a infalibilidade da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não é infalível, ela é humana. Muitas teologias dizem: a Bíblia, você já ouviu alguém falar? A Bíblia foi escrita por quem? Aí eles falam: por homens. E o Paulo Romero, eu ouvi uma das suas teses, apologéticas, que quando ele dizia assim, quando a pessoa vira para mim e fala assim: pastor Paulo, a Bíblia foi escrita por homens. Ele fala assim: o quê? Repete. A Bíblia foi escrita por quem? Aí a pessoa fala assim: por homens. Ele falou assim: graças a Deus, por isso que eu creio. Se ela tivesse escrita por um jumento, por um elefante, por um cavalo, eu não ia crer não. Mas ela é escrita por homens, e homens inspirados por Deus, por isso eu creio. Amém. Cuidado, tá? Muitos negam a eficácia da Bíblia. Muitos também negam os milagres do Novo Testamento. Muitos dizem: não, aqueles milagres ali, não é assim que aconteceu também. Muitos negam a concepção virginal de Jesus, quer dizer, não acreditam que Maria era virgem e não teve contato com José, a Bíblia fala, até o nascimento de Jesus. Por outro lado também, nós enfrentamos aqueles que dizem Maria continuar sendo virgem e não ter outros filhos.
Nós não enfrentamos isso? Alguma corrente teológica já diz, Maria, mesmo depois de dar à luz a Jesus, provavelmente 100% de um parto natural, normal, segundo a corrente, a outra corrente teológica, continuou sendo virgem, não teve outros filhos com José, e a Bíblia fala que tiveram esses outros filhos, seus irmãos estavam ali à porta. Então, são problemas de correntes teológicas que nós precisamos entender. E muitos defendem esse liberalismo teológico, defende a teologia aberta, que afirma que Deus não é onipotente nem onisciente. Segundo seus proponentes, não pode prever as catástrofes naturais. Por exemplo, os tsunamis, as enchentes, os terremotos. Deus, então, não é onipotente. E Deus também não é onisciente, segundo os teólogos liberais. O que é onipotente? Deus tem todo o poder. Você acredita que Deus tem todo o poder? Todo o poder no céu e na terra é do Senhor? Amém? E foi dado a Cristo? Foi ou não? Todo o poder no céu e na terra. Ele é onipotente. Agora, o homem não é onipotente. São chamados na teologia atributos não comunicáveis. É um atributo de Deus que não é repassado e comunicado ao homem. Então, Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Deus também é onisciente. O que é onisciente? Ele tem ciência de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo antes de acontecer. Ele sabe. Ah, pastor, mas então por que Deus não elimina as catástrofes? Porque o Senhor conhece as catástrofes e muitas vezes até essas mesmas são para falar com o homem e são também movidas pelas leis naturais, as leis da natureza. Então Deus é onisciente e é também onipotente. Tem as perseguições também político-ideológica. No século XX, os governos comunistas, principalmente na Rússia, na China, perseguiram a igreja do Senhor. Porém, isso não impediu que a igreja crescesse. Você lembra o vídeo que nós vimos? Como na China a igreja sofreu e sofre até hoje? Sabe quem? Você vai na China hoje e vão falar, ah, você crê em Deus? Que é Deus? Deus, para muitos, a maioria dos chineses, Deus é a minha ciência, o meu conhecimento, minha capacidade de pensar, de agir. Isso é Deus para mim. Então, para muitos chineses que estão isentos de conhecer a Deus, e aqueles que conhecem, sofrem perseguições, como nós vimos. Muitas vezes tem que se reunir nas igrejas subterrâneas, muitas vezes tem que esconder a sua fé, e acabam, quando descobertos, sendo torturados. Tem muitos filmes, não só chineses, né, mas em campos de concentração, pagando uma pena muito alta, tão somente por ser cristãos. Veja esses filmes são bons porque eles nos ajudam a despertar a nossa fé. Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo, né? Durante o domínio ali comunista, do comunismo, morreram mais cristãos do que em todos os séculos anteriores. Olha, tempo de escuridão, trevas espirituais. Só na Rússia foram destruídas cerca de 70 mil igrejas. Olha bem. Então, houve essa perseguição. Na China, a perseguição na China, Mao Tse-tung, que hoje é o seu filho, o líder, né? Líder comunista da China, mandou queimar todas as Bíblias do país. Milhões de cristãos foram mortos e milhares estão sendo perseguidos até hoje. Mas é perseguido mesmo, sem direito a ter a sua Bíblia. Nós precisamos pensar. Os inimigos da igreja são destruídos. Nós temos na palavra de Deus a promessa de que o inimigo desaparecerá em nome
de Jesus. Tá? Nós temos também a perseguição, uma certa perseguição legal, né? Os cristãos devem atentar para os desafios legais que procuram impedir o avanço da igreja. Aqui nós passamos por algumas coisas no Brasil, até com algumas coisas, volta e meia, nossa Câmara Federal, Municipal, Estadual, tenta colocar alguma coisa sorrateiramente, para tentar impedir o avanço da igreja. Eu estou falando daquilo que eu sei. Várias leis, às vezes restrições e proibições que são baseadas em leis diversas, como as leis do meio ambiente. Quer dizer, a declaração da lei da poluição sonora. Tem muitas igrejas que são até fechadas. Eu concordo, eu não sou também incrédulo ou também a favor da bagunça. Mas porque tem igrejas que extrapolam. Mas hoje, dependendo da situação, é o nosso caso. Nós só tivemos maior sossego aqui quando nós compramos essa casa aqui do lado. Nós passamos um bom tempo aqui com um confronto com o vizinho. Não é porque a gente queria. Toda vez que ele falava, a gente vinha, tentava abaixar, por mais que a gente tentava abaixar o som. Só que parece que perturba a pessoa. A presença da igreja, às vezes, perturba as pessoas. E até que Deus nos deu a graça de comprar essa casa. Mas por que nós nunca tivemos nenhuma reclamação da nossa irmã e do nosso vizinho ali na frente? Olha lá, tem um vizinho ali também, que é o Chico, mas a irmã Isa, nunca reclamaram. Nós estamos aqui há quase 20 anos nesse lugar e eles nunca reclamaram. Então parece que o mundo espiritual também, né, atrapalha, aumenta o problema. E na lei, muitas igrejas vão ser fechadas ou estão passando por um momento difícil, sofrendo. Né? Agora mesmo o pastor João fez um almoço lá na igreja dele, porque ele tem que levantar uma parede de contenção do barulho do vizinho. Tem que levantar? Eu acho também que tem mesmo. Tem que levantar. O que não pode é ir lá e fechar a igreja. Mas a igreja se adaptar também para ela ser um bom testemunho para os vizinhos. Ótimo. Aqui, o nosso projeto do novo templo já incluía uma parede, né, de 20 centímetros de tijolo, mais uns 15 centímetros aqui de isolamento acústico, desse lado aqui. Porque a gente não tinha ainda, quando fizemos o projeto, não sabíamos se iam comprar a casa lá. Então nós já tínhamos está dentro do nosso projeto. Quem conhece o nosso projeto de construção já sabe. Nós tínhamos uma parede de isolamento para não perturbar o vizinho lá. Mas essas leis, muitas vezes, elas são pesadas para tentar também inibir o crescimento da igreja. Uma igrejinha pequenininha, ela vai conseguir isolar alguma coisa? Está custando a sobreviver e pagar o aluguel, mas o boteco corta ligado no forró a noite inteira e ninguém vai lá reclamar. Pode até reclamar, mas ninguém vai lá desligar. Não tem lei que desliga. Né? O forró, a oficina batendo marreta ao lado, o tempo todo a poeira, não tem nada que tira. Agora a igreja tem, é pior. Então, as leis que regulamentam as construções dos templos, que tem inclusive que buscar um impacto de vizinhança. Eu acho que essa lei, não vou dizer que é uma perseguição, mas quando ela é só direcionada à igreja, depois daquele acidente, lá naquela boate, lá no sul, aí o pessoal até despertou mais para as prevenções, né? Porque morreu muita gente. Aí eu acho que ter a prevenção é muito importante. Agora, por que só com a igreja?
Todos os lugares que têm aglomeração de pessoas precisam ser trabalhados essas questões das prevenções, mas não colocar, por exemplo, nós tivemos aqui na nossa cidade há pouco tempo uma lei quebrada que exigia para cada igreja um percentual de garagem por membros, tá? Por exemplo, nós jamais, se essa lei tivesse sido aprovada, a lei do estacionamento, tivesse sido aprovada aqui na nossa cidade, eu já estava construindo, mas num momento como hoje, nós jamais construiríamos aqui sem fazer vários andares aqui de garagem primeiro. Sem fazer nada. Então, nem hora que a gente não tem como atender. É uma lei que vem pesada contra a igreja e impossibilita o seu crescimento. Existem algumas perseguições, aqui na nossa cidade mesmo. Outras perseguições que vêm contra a igreja do Senhor, vocês sabem disso. É a tentativa, sendo que foi questionada e não aprovada a nível federal, os governos municipais vieram tentando colocar aí, para mim é um modelo de tentar colocar de qualquer maneira na vida do cristão e da escola o ensino de ideologia de gênero. Tá? O ensino de ideologia de gênero nas escolas, e os irmãos sabem disso, já foi muito divulgado, e nós tivemos aqui em Ipatinga um embate tremendo, todas as lideranças evangélicas foram e combateram contra esse ensinamento, e mesmo assim o município queria colocar. Mesmo assim, queria colocar o ensinamento de ideologia de gênero. Mas os vereadores se levantaram, um só votou a favor, o resto tudo contra. Então, nós fomos ainda abençoados. Gente, tem uma perseguição que às vezes a igreja tem sofrido, que eu gostaria de falar, sobre a perseguição cultural. A literatura cultural manifesta-se por meio da literatura anticristã e através da indústria do entretenimento. Isso também tem tentado, de certa forma, atrapalhar a igreja. Um grande aumento de literaturas hereges e antibíblicas, inclusive postagens na internet, onde aceita todos os tipos de mensagem. Tem hora que está dando até nojo você ficar na internet, mesmo no meio cristão. Os cristãos brigam com tudo, os cristãos defendem tudo, os cristãos reclamam de tudo, e os cristãos postam tudo. Todo mundo tem razão, tudo é Deus, tudo é Senhor, tudo é igreja, cada um, né? Eu não tenho nada contra, mas eu não concordo. Se você não tem nada contra, mas não concorda, você é contra sim, ué. Mas eu não tenho nada contra, mas eu não concordo. Mas então, se você não tem nada contra, né? Então, ninguém assume nada, ninguém fala nada, todo mundo posta o que quiser, todo mundo reclama de tudo e todo mundo reclama de todos. E está lá. Cada hora um coloca a sua teologia. E isso é a minha preocupação. Cuidado com o aumento de literaturas ou de mensagens, postagens que você recebe. Cuidado. O que você está lendo? Porque tem hora que eu tenho visto cada absurdo aí postado em nome até de líderes. Em nome de líderes de igreja. Cada absurdo antibíblico, sem base teológica nenhuma, e eles estão postando. E nós, muitas vezes, engolimos e defendemos. Nós só engolimos. Engolimos e defendemos. Tá? Como, por exemplo, o pastor lá, eu vou citar o nome porque ele é público, o pastor, ele mesmo se manifesta. O pastor, teve uma irmã que um dia veio e virou para mim e falou assim, pastor Wagner, mas o pastor Caio Fábio colocou lá que pode casar de novo, sim, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, mas o modelo bíblico diz que o casamento é até que a morte separe. Esse é o modelo bíblico e essa é a intenção de Deus para a sua igreja. Pastor, mas tem gente que casou de novo aqui? Tem.
pela misericórdia de Deus, mas não é o modelo bíblico. A pessoa casou de novo, casou, pastor, você concordou? Eu vi a graça de Deus manifestada nessa pessoa. Só a misericórdia de Deus. Porque não é o modelo que Deus quer. Agora, tem coisas que não tem outro jeito, né? Quem casou de novo sabe disso. Muitas vezes não depende de uma pessoa só. Quando um parceiro ou a parceira vai embora, abandona, não tem jeito, né? Não tem... Aí eu vejo a misericórdia do Senhor em permitir que você realmente se case de novo e continue servindo ao Senhor com o seu único marido. Tá? Isso a gente precisava até de estudar isso mais, né? Para que o pessoal entenda. Aí sim, e é bom, e é bom. Eu defendo sim, que pela misericórdia do Senhor, se você fez tudo, não deu certo o seu casamento, você vai se casar de novo, casou, foi embora, porque às vezes a pessoa foi embora, já arrumou outro lá, já casou, já foi embora. O Senhor vai estender a sua mão de misericórdia sobre a sua vida e você vai poder se casar de novo. Mas a primeira intenção do Senhor é que só a morte separe o homem e a mulher. É a primeira intenção do Senhor. Mas não estou dizendo que é impossível que a pessoa case, não. Veja a misericórdia do Senhor. Então nós vimos outras manifestações culturais. O teatro, a música, a pintura e outro tipo de manifestação cultural que muitas vezes tenta distanciar a igreja do Senhor. Bom, as portas do inferno se abrem de diversas formas através da perseguição aberta ou disfarçada, das leis, da literatura, da cultura e até da teologia liberal, que predomina em muitos seminários teológicos. Contudo, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, como sua noiva, jamais se contaminará, nem será derrotada pela ação do maligno. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? A função da teologia é aproximar o homem cada vez mais de Deus. Uma teoria ou doutrina teológica que afasta a criatura do Criador ou que repugna a santidade e o caráter de Deus deve ser considerada anátema, sem valor. A arte, de igual modo, deve enaltecer o Deus oleiro, o poeta do universo, o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A arte que repugna a santidade e o caráter de Deus deve ser considerada refúgio da verdadeira arte. O homem foi criado para amar e adorar ao Criador. Todo homem que se abdica de seu chamamento celeste e se esconde no ateísmo, nega a sua vocação divina. Adoremos e reconheçamos a majestade do Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe poderosamente, queridos. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que ela esteja vacinada contra as investidas teológicas, culturais, né, das leis, das investidas do inimigo contra a igreja do Senhor. Deus abençoe nossa vida poderosamente. Amém? Nós vamos dar oportunidade a uns meninos bonitos que estão aí, né? Tem uma turma bonita aí, quero convidá-los. Vão apresentar? Podem subir. Só que eu acho que esses meninos crescem demais, né? E deixa a gente mais velho.
Parabéns. Deus abençoe. Muito bem, meninas e meninos. Deus tem sido fiel. À noite, teremos os nossos 2 cultos. Não deixe de participar. Hoje você vai ter a oportunidade de adorar a Deus também com seu dízimo, tá? Ser fiel a Deus no dízimo é tão somente um ato de gratidão ao Senhor, reconhecimento de que é Ele o nosso Deus sustentador. Nós vamos ter culto às 17h30, culto às 19h30. Traga alguém, não alguém de uma outra igreja, mas traga alguém que ainda não conhece ao Senhor para ouvir a palavra. Insista com ele, né? Vá até a ele. Olha, você vai comigo? Vou. Então, faltando 10 minutos ou 15, eu estou aí na sua porta, eu vou te buscar. Não pode deixar que eu vou. Não, eu faço questão de ir aí. Vai lá buscá-lo e traz para ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Bênção especial, você que foi abençoado essa semana com uma bênção especial. Bênção de aniversário ou uma outra bênção, né? Ai, olha, palestra bonita que vai ter dia 23, ó. Olha o pregador como é que ficou bonito, gente. Ficou até bonito ali, ó. O que com Photoshop não faz, né? Então, dia 23 de maio, nós vamos dar uma palestra sobre planejamento e orçamento doméstico. Você sabia que tem muitos casais que se separam e o pivô da separação é a falta de planejamento doméstico, orçamento doméstico? Muitos casais. Então, dia 23 de maio, numa segunda-feira à noite, aqui, programe isso aí, nós vamos ter uma palestra sobre planejamento e orçamento doméstico. Tá bom? Muitas bênçãos, bênçãos especiais, bênçãos de aniversário. Oi? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos. Você que foi abençoado, está aqui, agradecendo a Deus, reconhecendo o poder de Deus. Muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome. O Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor Deus presente, o Senhor está aqui conosco em todo o tempo, tem nos sustentado. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor deu a esta vida que está aqui, ou por essa bênção especial, uma manifestação da sua graça, o favor do Senhor sobre nós, que tem sido infinito, Senhor. Muito obrigado. Agora, Senhor, leva-nos em paz ao nosso lar, debaixo da tua mão de poder, que em todo tempo nós venhamos glorificar o teu nome. O Senhor tem sido bom e tem sido fiel. Deus sustenta cada lar aqui representado. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, te guarde. Vá na paz. Deus abençoe a sua vida.